Estamos na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Semana passada, tivemos o nosso irmão Sérgio, que trouxe a sua maneira de ver a lei de Deus, a divindade, a criação, porque falar de Deus faz com que nós possamos vê-lo através de vários prismas, de várias formas diferentes, né? E é exatamente isso que eu pretendo fazer hoje, trazer ideias complementares ao que o Sérgio trouxe, para que todos nós possamos sair completos de informações a respeito do nosso Criador, do nosso Pai Maior, daquele que fez a nossa gênese espiritual, como vamos ver nos estudos a seguir. E assim, vamos entender da forma que nos compete, da forma que nos cabe, dentro da nossa pequenez, sem orgulho, sem vaidade, compreender Deus através da natureza, através dos exemplos, não entender a divindade porque ainda não temos evolução e nem capacidade para compreender algo tão grande. Mas estamos chegando perto. Estamos aprendendo cada vez mais um pouco e nos aproximando de entender a divindade que mora dentro de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Sérgio, chegou? Cheguei, Paulinho. Opa, faz a introdução aí, meu irmão. 10 minutinhos. Tá contigo? Boa noite a todos os nossos amigos. Mais uma vez é um prazer estarmos nessa tarde aqui, reunidos, sentindo esta energia extremamente positiva. Estamos passando por momentos muito difíceis, todos nós. Eu, na minha clínica, tenho, com os meus pacientes, tenho sentido isso. Eu mesmo tenho passado por momentos complicados, pessoais. O mundo está passando. Nosso país, mais ainda do que os outros países do mundo, por uma série de questões que não cabem essas questões de serem aqui discutidas, mas a situação em que nós nos encontramos, ela é real, todos nós sabemos, e não há como esconder. E eu estou dizendo isso porque, num sábado à tarde, em que 1.700 pessoas pessoas hoje irão desencarnar, nós estarmos aqui reunidos, 21 pessoas, para falarmos sobre o Livro dos Espíritos e, de uma maneira coerente, já que o que vale é a fé raciocinada, nós tentarmos entender o que está acontecendo. E nada melhor do que darmos continuidade ao entendimento dentro da nossa extrema limitação do que é Deus, para exatamente não perdermos a fé, para que nós continuemos cultivando a esperança nos nossos corações, para que nós possamos dar continuidade na nossa caminhada. Nada é por acaso. André Luiz nos diz que nós estamos aqui com um propósito definido: realizarmos a nossa reforma íntima. Ou seja, estamos aqui para polirmos as arestas que temos de outras vidas, nossos equívocos, as nossas falhas, e nós somos naturalmente repetitivos. Cometemos
várias e várias vezes os mesmos equívocos. Então, não percamos a oportunidade de, mergulhando no livro dos Espíritos, na sabedoria dos nossos amigos espirituais, com as suas informações levadas até Kardec, que as codificou de maneira que pudéssemos ter este livro extraordinário, didático, à nossa disposição. Sintamo-nos abençoados por estarmos aqui acolhidos nesta tarde e noite. Que os amigos espirituais protejam o Paulo César, lhe deem a inspiração necessária e que ele possa nos trazer o conhecimento que nós precisamos. Que o Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, esteja conosco nesta noite de hoje. A questão número 1, em que Kardec pergunta, ele pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta quase decorada, que todos sabem de cor. Conhece, né? E aqui, o Espírito. Então, a gente vai usar aqui, para entender essa resposta, o mesmo critério que Kardec usou para nos ensinar como lidar com os espíritos comunicantes. Lá em João é dito: não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. E como é que o Livro dos Médiuns, que foi o primeiro manual a orientar com segurança, com garantias, o exercício da mediunidade, que antes era apenas mediunismo, ele nos orienta que o espírito do bem, o espírito de um mentor, ele apenas orienta para o bem, trazendo bons conselhos. E é o que a gente vai fazer na pergunta número 1, analisar a resposta desse espírito. Esse espírito que respondeu a Kardec era confiável? Quem seria esse espírito? De onde ele teria vindo? Onde ele teria vivido? Talvez nenhum de nós tenha se perguntado isso até hoje. Mas é importante a gente saber de onde veio esse espírito que trouxe essa pergunta e essa resposta. Porque muitas vezes, aquele que pergunta também é inspirado a realizar aquela pergunta que é colocada a todos nós. E aí a gente entende que pela linguagem a gente reconhece o espírito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem falava isso? Quem falava assim? E aí a gente vai parar na Grécia de Aristóteles, no pai da metafísica, no pai de uma genialidade incrível e de uma grande escola de filósofos. Essa é uma definição que vem diretamente de algum membro, de algum discípulo de Aristóteles, considerado como o pai da metafísica. O que é metafísica? Física vem de physis, grego. Vem de meta, além. Tudo aquilo que está além do físico. E Aristóteles procurava, dentro dos seus conhecimentos, a busca do que estava além do físico. Ele procura isso. Aristóteles foi discípulo de Platão e divergiu do mestre em determinado ponto. Platão, dos grandes filósofos da humanidade, Sócrates também, Parmênides também, todos da mesma escola filosófica de entendimento.
e chega um garotinho, né, e fala: vocês estão todos errados. Por quê? Aristóteles fala isso para Sócrates, Platão e Parmênides. Porque eles acreditavam que o mundo das ideias, ou o mundo da essência, ele surgia a partir dele próprio. E o corpo, e a matéria, e os animais, e a natureza, de onde teriam vindo? Era isso que Aristóteles se perguntava. Aristóteles achava, como hoje nós achamos, que o homem, em vez de ir à Lua, ele devia conhecer melhor os seus oceanos, deveria conhecer melhor o seu planeta, cuidar melhor do seu planeta. Então, Aristóteles queria achar a explicação da matéria ainda dentro da própria matéria, entender como um corpo era formado. E, para isso, ele fazia um conjunto de perguntas, sempre. Ele foi um dos gênios da humanidade e ele estudou política, ética, economia. Platão escreveu o primeiro livro de física sem fórmulas matemáticas. Já imaginaram isso? Aristóteles foi o homem que organizou todo o caráter da pesquisa científica que hoje nós conhecemos na biologia, na química, na física, e que o próprio Kardec utilizou-se para codificar a nossa conhecida doutrina espírita. Vamos para o próximo? Aristóteles nunca negou o espiritual, mas ele queria buscar um significado da origem desse espiritual que estava ligado à matéria, quando a matéria era uma coisa separada e o espírito era outra. E Aristóteles perguntava: quando eles se juntarem, o que acontece? Por que acontece? Então, ele sempre usava as seguintes perguntas: o que é, como é, por que é e para que é? Se um de nós ousar perguntar isso para alguém, ou no mínimo chamar a gente de chato, né? Esse cara perturba demais, está perguntando demais, está querendo saber demais, é curioso demais. A curiosidade é o princípio do conhecimento científico. E o que Aristóteles acreditava? No que Lavoisier veio provar mais à frente, que nada se cria, que tudo se transforma. Na teoria da eterna mudança. Os compostos químicos, eles não são absolutamente estáveis na natureza. Eles se combinam e se recombinam. O nosso corpo físico se desmancha no solo dos cemitérios, é absorvido por outros elementos e se espalha e volta para a natureza. Então, Aristóteles acreditava nessa eterna mudança, no movimento da vida, que ele chamava de kinesis, que deu origem a palavras muito conhecidas nossas, como cinema, que é o quê? Imagem em movimento, kinesis em movimento. Como cinemática, quem não lembra disso lá do 2º grau, né? Que hoje em dia já é totalmente diferente, aquelas fórmulas de física, de movimento uniformemente acelerado, e era aquela loucura, quem não gostava, né? Odeio física, odeio química, tem até uma música para isso, né? Estudo do movimento na física clássica, de Newton, e, posteriormente, estudo do movimento das partículas subatômicas, que explica as particularidades mais íntimas da matéria. É aonde, dentro em breve, o ser humano vai descobrir o espírito dentro do laboratório de análise de pesquisas. Já existem diversos aceleradores de partículas, cada vez mais os cientistas descobrem mais e mais subpartículas
entrando cada vez mais nessa matéria que Aristóteles queria descobrir, da onde ela veio, por que ela veio. Até que Einstein descobriu da onde veio essa partícula. Essa partícula veio da luz, que se condensou, que se uniu, que se solidificou em partículas menores e outras maiores até formar os corpos orgânicos. E a metafísica, aqui cabe a metafísica fundada por Aristóteles. Era o estudo do ser divino ou primeiro motor móvel, bem como o estudo dos primeiros princípios das causas primárias dos seres. Daí, primeiro motor móvel, princípio das coisas. Era um discípulo de Aristóteles que respondia a Kardec a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Vamos lá para o próximo? Agora eu vou pedir ajuda aos universitários e universitárias, que a gente vai ler 4 passagens da Revista Espírita de Paris. Kardec, quando escreveu a Doutrina Espírita, ele não parou por aí. Ele continuou trabalhando, experimentando, provando, analisando. E existem diversas matérias, diversos conhecimentos importantes, diversas revelações que estão contidas na Revista Espírita de Paris. Eu trouxe aqui algumas passagens para a gente ver como é o caráter da divulgação das verdades espirituais, que os guias fazem com cautela e passo a passo. Primeiro uma informação, para depois vir outra, para depois vir outra, para depois vir as seguintes. Tudo num encadeamento lógico para que nós possamos entender com clareza e aprender com calma. Deus e a espiritualidade está dando esse tempo para a gente aprender, né? Agora a gente talvez tenha que correr mais um pouquinho, mas o mais importante de tudo é ter espírito de equipe. Um sabe uma coisa, outro sabe outra, outro sabe outra, e a gente troca e todos nós juntos subimos. Dos universitários, a Beth está aí? Não? Então é você, Ana. Fala, Paulinho. Lê esse primeiro aí para a gente. Que nem Jockey Clube do Brasil, vai corrida de cavalo. Isso. Revista Espírita, dezembro de 1858. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que um simples agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência, logo poderá deduzir-se que... Olha a importância da primeira revelação. É no espírito que está a consciência. Ela não é da matéria, ela é do espírito. Vamos lá, nome. Logo poderá deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria. Seria ele igual a um corpo que morreu, mas dir-se-á que pelo perispírito chegam as sensações agradáveis e desagradáveis, todas elas se transmitindo ao espírito. Sendo o espírito puro, inacessível a umas igualmente, o será às outras. Entretanto, seria esse espírito puro? É a nossa centelha divina, é aquela que não se corrompe nunca, é aquela que é envolvida em vários corpos para se manifestar da forma como nós conhecemos no planeta Terra. Entretanto, o espírito puro experimenta sensações íntimas, de um encanto do qual ele sequer ideia alguma pode formar, porque a este respeito, vós, os encarnados e os espíritos imperfeitos, são como cegos de nascença diante da luz. Olha só o que esse espírito puro sente. Sensações íntimas do encanto
do qual ele sequer tem alguma ideia. E a gente ainda se arvora a tentar entender Deus. Se o espírito puro aqui nos fala, Kardec na Revista Espírita, não tem condições nem de entender as suas próprias sensações íntimas e dirá compreender as sensações universais, cósmicas da divindade, né? Vamos para a próxima? Agora o universitário vai ser o Itamar. Revista Espírita, março de 1859. Kardec pergunta a P. Kimen, celibatário que morreu aos 64 anos. Esperas reencarnar dentro de pouco? Responde... Pouco tempo? Não. Antes eu quero pesquisar, gostei desse estado de erraticidade, porque a alma tem mais domínio de si, tem mais consciência da sua forma. A carne pesa, obscurece e entrava. Kardec publica: o Deus que vós quereis do universo banir, ou talvez pretendais com risos definir, e que quereis em vão sondar a sua essência, presente o tendes vós em vossa consciência. De novo, o ensinamento que Deus está presente na nossa consciência, através das suas leis, que a gente vai ver mais à frente. E olha só o que a carne, a matéria, o corpo faz com a gente. Pesa, obscurece e entrava. O celibatário falou que é bom lá no plano espiritual, na erraticidade. Alguém está querendo ir para lá agora? Quem é que se candidata? Não. É bom, ele está falando, ele não quer voltar, não, ele não quer encarnar de novo, não. Lá tá bom. Vamos em frente? Agora é a nossa universitária Norma, de novo. Vamos dar? Tá bom. Revista Espírita, abril de 1860. Cada homem tem em si aquilo que chamais de uma voz interior que o Espírito chama de consciência. Voz interior. Outro nome que a espiritualidade dá para aquela voz que a gente escuta no meio da nossa cabeça e fala: não vai por ali, não faz isso, cuidado com aquele, cuidado com aquele outro, não faz dessa maneira, não fala desse jeito, aprende melhor antes de tentar de novo. E a gente tantas vezes nem liga, não está nem aí para essa voz, né, Norma? É verdade. Ela é, então, olha, continuando o texto, juiz severo que preside a todas as ações da vida. Quando o homem está só, pesa as coisas no seu justo valor. Frequentemente se envergonha de si mesmo. Neste momento, ele reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e impõe a máscara do orgulho que silencia a consciência. Tem alguém aí que não está se vendo aqui nessa descrição? Alguém que o orgulho nunca fez a consciência se calar? A verdade está acima de tudo? Que nunca se envergonhou de uma atitude que cometeu? Eu já. Todos nós, né? Todos Tá aí. nós, né? Isso aqui é o nosso retrato, gente. Olha como a espiritualidade conhece a gente bem, tão bem, que sabe que a gente não obedece, não ouve e não está nem aí para a nossa consciência. Vamos lá, Itamar, na próxima? Revista Espírita, de outubro de 1861. Mensagem ditada por um espírito protetor. Dize um de vós aos outros: somos tão numerosos na terra que Deus não consegue nos ver. Escutai bem isto, meus amigos.
Olha aí o que o Sérgio falou no início. Campeia a falta de fé e a falta de esperança. Porque as pessoas acham que Deus não consegue mais vê-las. Deus não está mais escutando. Deus abandonou a todos nós no meio dessa pandemia. Mas nós somos inocentes, a gente nunca fez nada errado. Por que eu estou aqui no meio disso tudo? Por que a minha vida está ameaçada? É porque eu ainda me identifico demais com a vida no corpo. Senão, a gente não estaria assim. Vamos lá, Itamar? Quando estais no cume da montanha, vedes os milhões de grãos de areia que a cobrem. Do mesmo jeito, o vosso Deus os vê. Ele vos deixa usar do vosso livre arbítrio, como vós deixais que estes grãos de areia se movam ao sabor do vento, que os dispersa apenas com uma diferença. Deus, em sua misericórdia infinita, vos põe no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, e somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, escutai-a. Repete a voz, escutai-a, e a gente não escuta. E a gente reclama depois, por que eu sofro? Por que eu sofro? Por que eu sofro? Às Porque vezes, a gente é surdo à voz da nossa consciência. Vai, Tamar. Às vezes quereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e ela então se cala. Mas ficais certo de que a pobre escorraçada logo se fará ouvir, logo que peses a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e, com frequência, vos acharei consolados com o conselho que ela houverdes recebido. Consciência é igual ao guia espiritual. O guia espiritual está torcendo para a gente dar certo. Mas a gente faz tudo e mais um pouquinho para poder dar errado. O que ele faz? Ele se afasta. Até que a gente chame ele de novo. Peça perdão, que implore, que peça. A consciência é a mesma coisa. Ela se cala. E olha que visão bonita aqui que a espiritualidade traz através desse espírito protetor, na revista Espírita, que assim como a gente, lá em Genipabu, vamos lembrar daquelas dunas lindas lá de Natal, a gente fica se tentando segurar a areia que o vento está levando para um lado e para o outro? Não. E aqui ele comparou os grãos de areia a nós. Deus nos vê como nós vemos os grãos de areia, lá embaixo de um cume de uma montanha. Deus não fica atrás da gente amparando para não deixar o vento ir para lá ou para cá. Ele deu para a gente o livre-arbítrio. Então, meus filhos, se virem e recebam os efeitos daquilo que vocês mesmos plantaram, sem reclamações. Eu deixei vocês fazerem o que quiserem. E vocês, como meninos travessos, não fizeram bem a lição de casa. Não ouviram a sua consciência. Não ouviram as minhas leis, que estão gravadas lá no fundinho, que eu coloquei bem escondidinha, mas que está acessível a todos vocês. Vamos lá, Itamar? Para a próxima? Agora aqui é o dever de casa, para todo mundo. Olha aí, seu Ribeiro. Capítulo 2. Existência de Deus, da natureza divina, a providência divina, a visão de Deus, a gênese orgânica, a gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espírito e matéria, hipótese sobre a origem do corpo, encarnação dos espíritos, reencarnação, migrações e imigrações de espíritos, espíritos migrando dentro de um mesmo orbe, de países para outros países diferentes, e espíritos migrando de planetas para outros planetas diferentes. E a história da raça adâmica, doutrina dos anjos caídos,
E no capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias e o paraíso. Dever de casa. Vamos para a próxima. Anotaram? Paulo? Não estou ouvindo mais, Paulo. Também O não. Paulo caiu. Enquanto ele volta, enquanto ele vai voltar, e ele vai voltar, eu queria dizer o seguinte: é interessante esse aspecto, né, da beleza, da vida que apresenta o celibatário, da erraticidade que ele chama, e ele diz que ele não gostaria, né, de voltar tão cedo. E o Paulo fez uma pergunta para nós, se algum de nós deseja agora imediatamente fazer esse percurso, ou seja, tentar uma vaga em nosso lar. E a nossa resposta, que é não, ela vai, por incrível que pareça, ao encontro daquilo que é preconizado. Porque nós estamos aqui para cumprir uma missão, para ter um aprendizado, e na nossa programação reencarnatória, então, no nosso fluido vital, ele tem um tempo. É um tempo determinado para que nós possamos fazer essa nossa reforma íntima. Então, nós trazemos dentro de nós um instinto, que é um instinto de sobrevivência. E é por isso que, em todas as religiosidades, e a doutrina espírita traz, através dos diversos exemplos e dos livros escritos, que nós não devemos e não podemos desistir no meio do caminho, que seria o suicídio. Existem várias formas de suicídio, o suicídio direto, o suicídio indireto, né? E nós, ao dizermos que não queremos ir, nós não estamos cometendo absolutamente nenhum sacrilégio. Pelo contrário, nós estamos seguindo um instinto que está dentro de nós, que é este que nos movimenta para cumprirmos a nossa missão aqui. Senão, as primeiras dificuldades que nós encontrássemos, e é um mundo de expiações e provas, nós entregaríamos os pontos. E não é esse o objetivo. Lá, no plano espiritual, tendo uma noção diferenciada das coisas, é completamente diferente. Mas, ao estarmos aqui, nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos cumprir a nossa missão. Temos que ter força de vontade, temos que buscar superar as nossas dificuldades. E, para isso, nós temos um manual, que esse manual trata-se do Evangelho. Porque Jesus nos veio trazer instruções para que nós pudéssemos caminhar aqui neste planeta, seguindo os ensinamentos que ele trouxe e que os amigos espirituais, em várias etapas, os avatares trouxeram, para que nós pudéssemos saber qual é o caminho que nos leva ao reino dos céus, que é um estado de espírito. Paulo voltou. Paulo, você está com o seu microfone fechado. Minha guia espiritual. Obrigado, Sérgio. Então, gente, para a gente resumir aqui, o que é esse Espírito Santo que fala? O Espírito Santo é o Espírito que já tem conhecimento e noção da lei de Deus. Por isso é santo, por isso é puro. A doutrina espírita foi trazida por santos espíritos
e não por um Espírito Santo. E quando o Espírito tem conhecimento da lei e mesmo assim erra, a sua pena na vida futura, trazida pela sua própria consciência, é muito mais pesada do que a pena trazida por aquele que ainda ignora, desconhece as leis de Deus. Né? E Emmanuel fala aqui no finalzinho, é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita dentro deles. Nós temos a expressão de Deus dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito. E quando a gente não respeita essa expressão de Deus, a consciência e mais ninguém, que não existe Deus punindo, não existe demônio, não existe anjos caídos, existe a nossa própria consciência dizendo: aqui você errou, aqui você tem que repetir a lição, aqui você tem que dar continuidade à sua vida. E não pode passar para a próxima lição enquanto não aprender essa daqui. Vamos lá para a próxima? E a gente volta a falar da lei de Deus. Porque falar de Deus, nós já vimos que não temos condições de compreendê-lo. E, mais uma vez, isso é para ficar muito bem gravado, gente. Para a gente não esquecer nunca mais. Olha quantas vezes a espiritualidade está repetindo a mesma frase. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, o homem encontra tudo o que é necessário para ser feliz. Tudo! A consciência lhe traça a rota e demais Deus lhe lembra constantemente por intermédio de seus enviados, profetas, de todos os espíritos encarnados, que trazem a missão de esclarecer e melhor moralizar a estes últimos tempos, também pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. E mesmo assim, há pessoas que ainda acreditam nessa frase. A lei de Deus está em algo externo. A lei de Deus está num templo. A lei de Deus está num livro. A lei de Deus está num amuleto, numa roupa. Pobres desses que não entendem ainda Deus. E aí, Alta de Souza, com a sua poesia, vem nos dizer que a catedral, a torre da catedral mais alta do mundo, está dentro de nós. Nesse pequeno versinho aqui que eu tirei do livro Parnaso de Além-Túmulo. Volve a teu tempo interno e abandonado. A gente não cuida do nosso templo interno, a gente não cuida do nosso coração, a gente não cuida do lugar onde ficam as leis de Deus e a nossa consciência. Interno e abandonado, e que é a mais alta de todas as capelas do mundo. A mais alta. É onde estamos mais próximos de Deus. Vamos para o próximo? Deus emana, aqui é uma palavra conhecida, né? O seu hálito divino, entre aspas, né? Que é o quê? O fluido cósmico universal, no qual está mergulhada toda a criação infinita, que é a fonte de toda a matéria conhecida do jeito como nós conhecemos. Deus pode mudar, renovar e recriar a qualquer momento. E por que um ser todo-poderoso criaria leis divinas? Toda vez que o ser humano, e a gente já viu essa história, né, é levado a posições de poder, então logo passam a governar, sentem-se acima das leis, dos valores e dos princípios. Por que Deus, então, criaria um código imortal de leis, se ele poderia modificar tudo apenas por livre-arbítrio? Apenas pelo arbítrio dele, ele pode modificar tudo. Porque, além da gente considerar a questão número 1,
que Deus é a inteligência suprema, a gente tem que considerar que Deus é também o amor infinito da criação. E ele possibilita que possamos nos adaptar às situações, mas não mudando as leis, e sim mudando os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Isso é que tem que mudar. A lei, jamais. E André Luiz fala que aqueles que amam são aqueles que governam a vida. Vamos para a próxima, então? E aqui, eu fiz aqui uma síntese das leis morais da parte terceira do Livro dos Espíritos. A relação de Deus, inteligência suprema, que criou toda essa parte terceira do Livro dos Espíritos, que nós podemos reunir em 3 grandes grupos essas leis morais. O primeiro grupo tem a ver nas leis que falam, que tratam, das leis de Deus que tratam, dizem respeito da nossa relação diretamente com Deus, nós e Deus. O segundo grupo seria aquelas leis que tratam do nosso entendimento, da nossa relação conosco mesmo. E o terceiro grupo seria aquele que trata das leis que regem o relacionamento nosso com o nosso próximo. E aqui, a gente tem no Livro dos Espíritos, isso aqui é um conjunto que está contido dentro do outro, né? Livro dos Espíritos, nós temos a lei natural e a lei de adoração, que trata das questões da nossa relação com Deus dentro das 10 leis do Livro dos Espíritos. E que é desdobrado, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos é desdobrado em outros livros da codificação. As leis morais são desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo. E as leis que tratam das nossas relações com Deus no Evangelho segundo o Espiritismo são esses capítulos que eu coloquei aí. Não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, não se pode servir a Deus e a Mamon, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas, pedi e obtereis, e a coletânea de preces espíritas. Vamos lá, Itamar? Próximo. Aqui é a nossa relação conosco mesmo. Eu me amo? Né? No Livro dos Espíritos, essas relações são tratadas na lei do trabalho, na lei de reprodução, na lei de destruição, na lei de conservação, na lei da perfeição moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, elas se desenvolvem e são ampliadas. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E em todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espíritos, que são mansos e pacíficos, os misericordiosos, estranha moral, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e buscai e achareis. E, finalmente, a gente chega à última, que é a nossa relação com o nosso próximo. Ao último grupo. Tamar? Nossa relação com o próximo. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, de amor e caridade. No Evangelho, amai o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita, fora da caridade não há salvação, honrai vosso pai e vossa mãe, não separeis o que Deus juntou, e dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vamos ao próximo? E para encerrar, pedir uma prorrogação aqui por conta do
do afastamento, né? Que me botaram para escanteio aqui, e aí não vai dar tempo de ler a última, ou de comentar. É uma leitura do livro Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, que poderíamos melhor entender por universo monista. Monismo é a concepção da existência de que tudo que existe resulta de uma única fonte. A conceituação monista desveste a divindade do aspecto acentuadamente antropomórfico, indicando a convergência da vida em todas as latitudes cósmicas para um princípio único ou central do universo, em que Deus é a unidade autêntica e infinita. Trata-se de um entendimento de um só Deus como fundamento orgânico e, ao mesmo tempo, a função dinâmica do cosmos. Deus é a única e imodificável parte da criação, a essência e a substância da qual todos os homens descendem como fagulhas, chispas ou partículas espirituais divinas. Depois, são lançadas em peregrinação pelas formas educativas. Importante isso. Dos orbes físicos no processo incessante de organizar a própria consciência individual e ter noção de existir como entidade à parte, mas vinculada intimamente ao próprio todo. A própria ordem e a sabedoria que presidem os fenômenos da vida no universo comprovam-se de que existe somente uma vontade criando e governando o cosmos. Afora o monismo, teríamos de aceitar a existência de duas ou mais vontades governando o cosmos. E aí, com certeza, retornaríamos à falácia da concepção de um acaso inteligente e criador. Consequentemente, surgiriam conflitos, desarmonias e choques no metabolismo cósmico por força da diferença de capacidade de objetivos ou competição por parte das várias mentes responsáveis por esses acidentes fortuitos. Ou seja, haveria uma bagunça generalizada, né? Se os homens já não conseguem se entender num planeta como é a Terra, imagina o universo governado por várias mentes, sem um comando central. Não dá para compreender e nem aceitar que Deus possa agir dessa maneira, possa ser dessa forma. Eu acho que dá para ler algumas questõezinhas aqui da nosso último slide. Pergunta: se Deus poderia fazer tudo diferente, por que é que ele fez exatamente desse jeito? E qual é o jeito? Existe uma didática e uma forma. Tudo que começa pequeno. Você abre uma casa espírita, ela começa pequenininha e ela vai crescendo. Você casa, forma uma família, tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, né? Hoje em dia a maioria está parando no segundo, né? Você abre um negócio, a sua empresa cresce, seu comércio cresce, as coisas tendem sempre a crescer. Então tudo começa pequeno, como uma semente, onde o princípio do movimento está contido ali. A árvore está contida na semente. Ela é ainda somente potencial, ela não é ainda energia, ela ainda não existe, mas ela existe em potencial. Então, Deus, desde as pequenas sementes até os conglomerados cósmicos das estrelas, ele cria tudo começando do simples e ignorante até evoluindo para as formas mais complexas e mais trabalhosas. E a gente termina aqui, né, com uma frase que está lá no Velho Testamento esse que está recheado de coisas que a gente sabe que não são totalmente verdadeiras, né, mas que tem muita sabedoria. E aqui, na frase de Isaías, que foi o grande e maior médium do Velho Testamento, 51, capítulo 7, ele
narra Deus falando conosco. E Deus fala o seguinte: ouvi-me, no dia que ouvires a minha voz, eu gravarei as minhas leis na tua mente e escreverei as minhas leis no teu coração. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos ter compreendido um pouco mais de Deus através das suas leis e, a partir daí, possamos, semana que vem, ler e interpretar as questões 2, 3, 4, 5, e assim vamos até a 1019 do Livro dos Espíritos.